Lula pode ter acabado de nos dar um gigantesco presente. Na sua ânsia de fortalecer a sua quadrilha que ele formou dentro da nossa Suprema Corte, nessa indicação do Messias, conhecido por todos em Brasília como office boy do PT, Lula pode ter comprado uma briga não só com o Senado, mas também com a imprensa. Bom, começou um pouco antes disso. Quando Lula fez esse estardalhaço por conta do PL antifacção, se posicionando a favor das facções criminosas e tentando envergonhar o Congresso, já abre aí uma crise com a Câmara e Senado. Então nós já temos aí o Alcolumbre e o Mota muito descontentes com a forma que o Lula vem tratando, né? Vem expondo publicamente, ou tentando ridicularizar publicamente, o Congresso numa das votações mais importantes contra o crime organizado. Logo depois, todo mundo viu que Lula, sem conversar com o Alcolumbre, vai lá e decide que vai indicar o Messias, ou Jorge Messias, que agora é o advogado-geral da União, responsável por censurar milhares de pessoas na internet, por ajudar a projetar os projetos, né, elaborar os projetos para censurar a internet, e por ter ignorado completamente o INSS, mesmo com denúncias envolvendo o nome do irmão do Lula. Bom, aí vai. Lula avisou que não se curvaria ao Senado em escolha para o STF. Por quê? O Alcolumbre insistiu e pediu para que fosse o Pacheco. Afinal de contas, o Pacheco foi capacho do Lula durante muitos anos, justamente pensando nesta posição. Lula tentou ligar para o Alcolumbre, ligações recusadas e clima de ruptura. Atenção entre Alcolumbre e governo. Indicação de ministro do STF abala a relação entre Palácio do Planalto e presidente do Senado. Tudo que a gente precisa, tudo que o Brasil precisa, é uma ruptura entre Alcolumbre e Lula. Quem segura Alexandre de Moraes e quem segura o governo hoje é o Alcolumbre, gente. Então, continuando na próxima matéria, após a indicação ao STF, Alcolumbre anuncia a votação com o pacto bilionário. O Alcolumbre agora quer votar o projeto com regras diferenciadas de contratação e aposentadoria, que pode aumentar o gasto, gente, em 21 bilhões. Bilhões. Assim, é uma bomba para esse governo. Agora, vamos para outra parte. Por que está todo mundo rejeitando o Messias? Por que até mesmo a imprensa que passa pano para Globo está rejeitando o Messias? Você lembra do office boy, né, desse caso? Falar uma coisa? Seguinte, eu estou mandando o Messias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Isso aí é uma interceptação telefônica onde a Dilma fala que ela ia usar o office boy dela, o Messias, para enviar um papel para o Lula. Que papel é esse? É o termo de posse para que o Lula fosse nomeado ministro da Casa Civil, naquela época que ele estava quase a ser preso, para que ele não fosse ser preso, ele tivesse foro privilegiado. A ideia é dar foro para o Lula não ser preso. E eles tentaram, só que o STF impediu, porque realmente foi escancarado. Aí agora vamos lá. A situação é tão absurda que até mesmo jornalistas que amam e passam pano pro Lula estão falando que não tem a menor possibilidade de o cara querer indicar o office boy dele pro STF. Desculpa. Imagina. Você partir do princípio de que o presidente tem que colocar pessoas da sua confiança pessoal no Supremo, é partir do princípio de que você quer neutralizar o Supremo. Exatamente. Você quer... Peraí, o Supremo já está neutralizado. O Lula só quer fortalecer a quadrilha dele, né? Que seja uma extensão sua. Uhum. Exatamente. E aí... Por que vocês não falaram isso quando o Lula indicou o Zanin e quando o Lula indicou o Flávio Dino? Não, sério. Por que no Flávio Dino e no Zanin era diferente? Perde o sentido, completamente. É assim que os governos autoritários mantêm o Supremo e continuam autoritários. Lula já indicou 11 ministros para o Supremo. 11. Porque só tem gente do governo no Supremo e quando não tem, eles anulam. Na ditadura foi feito assim. Anulam caçando, eventualmente. Caçam e nomeiam outros. E aí o Supremo está funcionando, o Congresso está funcionando, mas... A todos os efeitos, o instrumento faria. Só para reforçar isso que o Merval está dizendo, é assim que aconteceu na Turquia, do Erdogan, é assim... Peraí, a Globo tá começando a entender que a gente vive uma ditadura do judiciário porque o Lula tá indicando os amigos dele para STF agora. Agora vocês estão percebendo isso? É exclusivo. Mas o mais absurdo e o mais grave é que Lula está tentando indicar para o STF um cara que neste momento está envolvido como um protetor dos corruptos dos velhinhos. Documentos inéditos revelam que a Advocacia Geral da União, Jorge Messias, soube das fraudes contra aposentados do INSS, mas demorou um ano para agir. Documentos obtidos pela CPMI revelam que em março do ano passado, após análise de rotina da Corregedoria, unidades regionais da Advocacia Geral da União no sul do país alertaram o órgão sobre maior volume de trabalho envolvendo ações de fraude em consignados e descontos associativos. Em julho de 2024, as unidades sugeriram suspender os convênios de entidades junto ao INSS. Em outubro, o relatório é aprovado. Mas tudo continuou como estava. Por quê? Porque o irmão do Lula estava envolvido em dessas entidades e o Jorge Messias, o office boy do Lula, o protegeu.
Lula está presenteando, retribuindo, na verdade, todas as vezes em que o Messias defendeu Lula, defendeu a família, defendeu os crimes do PT. E como prêmio, por ser o defensor número 1 da corrupção do PT e do Lula, Lula o presenteia com uma vaga, uma cadeira na nossa Suprema Corte. Uma cadeira que acabou de ficar aberta depois que o Barroso arregou e saiu correndo com medo de levar Magnitsky. Se o Senado aprovar o Jorge Messias, o Senado acabou. É o fim, é a maior vergonha do nosso país. Alcolumbre, Pacheco foi capacho do Lula durante anos, na esperança de que fosse receber uma cadeira do STF, e como que o Lula retribuiu um pé na bunda, Pacheco vai sair da vida pública, não tem por que achar ruim isso daí, né? Mas aí ele vai e coloca o office boy dele, o cara que está trabalhando para censurar a internet, o cara que está trabalhando, que está usando o dinheiro do nosso país para tentar manter presa a Carla Zambelli lá nos Estados Unidos, lá na Itália, o cara que ficou sabendo do roubo do INSS e não fez nada. Este é o cidadão que vai ser premiado com uma cadeira no STF. Só que para ele chegar lá, ele tem que passar por uma coisa que se chama sabatina, onde os senadores vão votar. Recentemente, a gente viu o caso do Paulo Gonet. Se os senadores aprovam, sinceramente, se eles aprovam o Messias para o STF, não tem vergonha maior que isso. É a mesma coisa de colocar o Zé Dirceu ali dentro. É a mesma coisa que o Zé Genuíno, ou o Gleisi Hoffmann. É o absurdo dos absurdos. O Senado já nos envergonhou quando eles aprovaram o Flávio Dino. Flávio Dino, que estava respondendo uma investigação pelo consórcio do Nordeste com aquele roubo milionário, onde respiradores nunca foram entregues, eles aprovaram esse cara para o Senado. Esse cara hoje julga o processo que ele era investigado de corrupção. Olha a loucura que o Brasil virou. E falar disso publicamente nas redes sociais se tornou crime e você pode ser uma das pessoas investigadas e até mesmo presas. Flávio Dino, que o Senado aprovou, travou as emendas e deu a maior confusão. Olha só, eles deram corda que agora está sendo usado para enforcá-los. O Messias vai fazer o Alexandre de Moraes parecer um coroinha de igreja. O cara é um office boy, capacho, pau mandado do Lula. Isso não se pode ser falado do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tem sua própria cabeça, pensa por conta própria. Agora o Messias, gente, ele é uma marionete completa do Lula. E esse é o cara que o Lula quer escolher para colocar na Suprema Corte Brasileira, que já é uma ditadura do judiciário.